Se eu soubesse disso antes de entrar na área, tudo teria sido um pouco mais fácil. Não é sobre qual faculdade escolher, se faz faculdade ou não, qual curso ou qual linguagem de programação começar a estudar. É muito mais sobre o que o mercado de trabalho espera de um profissional que está entrando no mercado de TI. Se você é novo por aqui, meu nome é Júlia, eu trabalho como analista de infraestrutura de TI. A ideia desse vídeo é mais um bate-papo sobre algumas coisas que travam a sua carreira, o seu início, trava de as coisas começarem a acontecer para você que está começando na área, que está querendo entrar nessa grande árvore que é a área de TI. O primeiro ponto é que curso não vai fazer sua carreira. E se você for o caso que tiver ainda pensando em como entrar, que curso fazer, no que fazer, é muito importante você saber disso logo no início. Então, é muito diferente a faculdade, o curso em TI dos outros cursos tradicionais. Por quê? Não é aquele curso que você terminou que vai ditar como vai ser a sua carreira ao longo dos próximos anos, entende? Em TI você pode se formar em um curso da árvore da TI, que eu gosto de falar por aqui, mas você pode trocar, entendeu? Ao longo da sua carreira. Você nem precisa ficar fazendo trocentas faculdades. Eu considero uma vantagem na nossa área, porque você tem um leque de oportunidades. Você não precisa ficar 5 anos se você quiser mudar de área, entendeu? Dentro ainda de TI. Imagina um piloto de corrida. Eu gosto muito de Fórmula 1. Eu vou dar um exemplo sobre isso para deixar um pouco mais lúdico. Então, os pilotos de Fórmula 1, eles passam por uma série de preparação antes de começar uma temporada. Então, vai começar aí a primeira temporada de 2026, né? E os pilotos estão em preparação, tem alguns que já estão testando os carros. Então, além da preparação física, existe toda a questão de testar o desempenho do carro, desempenho do piloto nos simuladores, enfim. Imagina que tem um piloto no grid, ele participa por toda a preparação e na primeira corrida da temporada, quando as luzes se apagam, o piloto simplesmente não avança. Se você esperar que um curso, uma faculdade faça sua carreira, você vai ser exatamente esse tipo de piloto. E aí você vai se frustrar, porque vai achar que, nossa, tudo que você fez foi em vão, entende? Quando na verdade você precisa colocar o carro para andar, né? Você tem que dar a partida para o carro sair do lugar. E essa é a grande questão. Eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos, que você tem que se mexer. O mercado não está só interessado no certificado que você tem para mostrar, mas no fim das contas vai ser como você consegue aplicar isso. Então é muito importante que você saiba mostrar isso quando você estiver começando a participar aí dos seus processos seletivos. É como eu sempre costumo dizer, não vai cair no seu colo um processo seletivo, não vai cair no seu colo uma vaga. Então você tem que dar a partida, buscar, e quando você finalmente conseguir a oportunidade de participar de um processo, aplicar o conhecimento que você tem. Se você é iniciante, provavelmente a maioria dos conhecimentos vão ser teóricos. Então, se você tiver projetos para falar, se você souber explicar como você aplica isso no dia a dia, é 10. O segundo ponto pode parecer meio contraditório, mas é sobre estudar sem direção. Eu não sou inimiga da faculdade, do curso e de certificação, pelo contrário, eu segui tudo à risca e pretendo evoluir mais ainda nesse quesito. Mas o que acontece? É muito comum quando a gente está iniciando não saber muito para onde ir, né? E às vezes você entra num curso, isso aconteceu comigo, tá? Quando eu fiz o curso técnico. Às vezes você entra num curso, você não tem uma boa base do curso e você entende tudo muito superficialmente, sabe? Pega isso aqui de um tantão de profundidade que é de conteúdo. Ou então, o segundo caso é quando você sai se inscrevendo em um monte de curso. A internet tá aí, né? Tem um monte de cursos gratuitos aqui no YouTube, tem muito conteúdo gratuito no YouTube. E tem muitos cursos por aí, a plataforma da Udemy, por exemplo, que os cursos são um pouco mais em conta, né? E você se inscreve lá num monte de curso, anota 1000 coisas. Só que aí no fim você não sabe aplicar isso, né? E porque você não entendeu
direito. E por que isso acontece? Porque as pessoas às vezes não têm uma boa base e saem fazendo um monte de curso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E isso trava a pessoa de um jeito porque você fica sem saber o que fazer depois, né? Então, o que é importante? Tem uma boa base. Se você quer se tornar um programador, você tem que ter uma boa base de lógica de programação, é claro, mas também de outras coisas. Se você quer ser um especialista em sistemas, você tem que entender sobre os componentes de um computador, como que funciona. Se você quer ser um dev, você tem que pelo menos saber fazer um teste de conexão da sua aplicação com um serviço externo. São coisas básicas. E independente de qual área você escolher, você tem que ter um pouquinho da base de tudo. Então, por exemplo, eu escolhi a parte de infraestrutura, mas isso não quer dizer que eu não tenho que saber lógica de programação, ou que eu não tenho que saber uma linguagem de programação. Pelo menos uma você tem que saber. Ou então, o exemplo reverso. Não é porque eu escolhi a parte de programação que eu não tenho que saber nada de infraestrutura. Se você se tornar esse tipo de profissional, você vai ser o pior colega de trabalho de alguém. E você vai ser um profissional muito limitado, sabe? Que sempre precisa dos outros quando alguma coisa dá problema. É uma das coisas que você precisa destravar também, se for o seu caso, de não saber o que tá fazendo, de que curso que vai fazer, de sair se inscrevendo em um monte de coisa e não saber, sabe? Olha, vou te dar um exemplo. Suponhamos que você tá aí fazendo um curso nesse momento. Me explica aqui em uma frase nos comentários sobre o que é o seu curso. Como que você aplica algo do seu curso. Então coloca assim, curso que eu estou fazendo, como eu aplico. Se você não souber aplicar isso em uma frase, você provavelmente não tá com uma boa base ainda, sabe? Não é um pecado, sabe? Muita gente passa por isso, mas é exatamente o intuito do vídeo de te esclarecer isso para deixar um pouco mais fácil para você. O último ponto é sobre esperar estar pronto. Esse trava muita gente, porque é muito comum, na verdade acaba sendo mais cômodo, né? Quando a gente espera que as coisas estão 100% concluídas na nossa vida. Então, esperar terminar a faculdade para conseguir o primeiro emprego, para ir atrás, né? Esperar terminar uma leva de cursos, ou até mesmo você vê uma vaga que você bate ali 10 requisitos e um que você não bate, você não se candidata. E a minha questão é que você provavelmente nunca vai estar 100% pronto, porque eu já falei isso antes, o mercado de TI ele se renova a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? Então, nós temos que estar se renovando junto com eles como profissional. Então, se você esperar estar 100% pronto, outra pessoa vai conseguir isso no seu lugar. É muito comum, eu já vi isso acontecendo também. Às vezes um profissional que ele nem tem tanto conhecimento técnico quanto o outro, mas ele teve atitude, ele consegue evoluir a carreira dele, sabe? Muito mais rápido. Não porque ele é melhor, entendeu? Mas porque ele teve atitude. Ele se colocou para jogo. É isso que você tem que fazer com você, com a sua carreira. Se coloca para jogo. Ai, Júlia, mas eu não sei ainda 100% sobre tal funcionalidade, tal serviço, sobre tal provedora de nuvem. Se coloca para jogo, você pode conseguir uma oportunidade. Às vezes tá faltando uma pessoa que tá se colocando para jogo e você às vezes nem tem todos os requisitos, mas você é a pessoa que tá ali, entendeu? Então, se coloca para jogo. Essa é a grande chave de virada. Você tem que se movimentar, se mexer, se mostrar. Eu sempre toco nesse ponto, você tem que se mostrar. Às vezes com coisa básica. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu fiz um projeto na faculdade, tive que apresentar numa feira, foi meu projeto de TCC, né? E aí, depois de, sei lá, uma semana, eu falei, nossa, meu LinkedIn tá bem parado, né? Acho que faz, sei lá, mais de um ano que eu não posto nada. E aí eu resolvi fazer uma publicação. Então, na publicação, basicamente, eu expliquei sobre o meu projeto, falei um pouquinho sobre a exposição, então eu falei, olha, tive a oportunidade de participar da exposição tal na minha faculdade, marquei a faculdade, sobre o meu projeto, sobre tal coisa. E aí, como funciona o projeto? Segurança da informação não é a minha área, mas só com essa publicação, assim,
eu marquei a faculdade, marquei os professores que direcionaram o projeto, né? E aí as pessoas foram compartilhando, marquei a minha dupla, que também já trabalha na área de infraestrutura de redes, né? E aí um compartilhou dali, outro compartilhou daquilo. Daqui a pouco a publicação tava com várias interações assim. Eu acho que naquela publicação eu tive mais umas 20 conexões do pessoal de cibersegurança, que não é minha área, né? E tive a oportunidade de uma vaga em SOC, que é a parte de segurança ali de primeiro nível, que tem algumas empresas. Aí tem alguns focos, né? Essa em específico era focado em cibersegurança. Não era do meu interesse, né? Não, nem financeiro e nem de área, né? Então eu não aceitei. Mas olha só porque eu fiz uma publicação, eu nem precisava fazer aquela publicação, não ia valer mais nota do meu projeto, mas eu fiz, né? Porque o LinkedIn acaba sendo importante para algumas coisas. E aí eu consegui umas 20 conexões de uma galera de uma outra área e uma oportunidade de uma vaga que nem faz o meu foco, entendeu? Mas imagina que fosse o meu foco. Eu estaria feita. Imagina que fosse minha primeira vaga. Eu ainda tô na faculdade, entendeu? Eu estaria feita. Então, você precisa se mostrar um pouco mais, nem que seja numa publicação. E sabe, não é se expor de forma irresponsável, como eu acabei de falar. Você tem que saber onde você tá se colocando pra jogo, né? Mas se você nunca se mostrar, nunca, nada vai acontecer, entendeu? Nem sempre é fácil de trabalhar isso, principalmente em questão de personalidade. Não tô falando que também foi fácil pra mim. Eu tinha muita dificuldade em conversar em reuniões, porque eu não achava que eu tinha conhecimento técnico suficiente, sabe, para opinar tecnicamente. E isso me atrasou com certeza. Então, se esse vídeo clareou alguma coisa para você, deu o cliquezinho aqui do que você precisa melhorar para destravar finalmente a sua carreira em TI, destravar finalmente o seu start para a carreira em TI, né? Não deixe de curtir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre falar com clareza, né, sobre como é trabalhar na área de TI, não se esqueça de se inscrever. Eu tenho um vídeo falando sobre fazer curso técnico ou não, o que é mais interessante se você está começando na carreira. E o meu último vídeo sobre por que as pessoas desistem dessa área e por que você não pode desistir. Então se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.